Deus continua abençoando, meu precioso irmão, irmã. Desejo uma boa noite para cada um de vocês. Que o Senhor Jesus possa te dar vitória no seu sono, possa te acampar ao vosso redor e defender de todos os mal, que é a promessa bíblica. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que teme e o livra. Aqui no livro de Juízes, no capítulo 15 de Juízes, nós defrontamos aqui com a história de Sansão, que a gente sempre fala de Sansão, prega, e é lógico que o irmão Branham ficou 6 meses pregando Jó, e um irmão falou para ele: quando que o senhor vai tirar Jó da cinza, irmão Branham? Faz 6 meses que o senhor prega Jó na cinza. Eu falei assim: enquanto Jó na cinza está ganhando alma, eu continuo com Jó na cinza. A gente tem que ganhar alma, e aquilo que está levando a gente a ganhar alma, como diz o mundo, não mexe no time que está ganhando. Então você não pode mexer na Bíblia porque ela está ganhando alma. Mexer nela, você estraga o esquema de Deus. E a vida de Sansão tem sido uma fonte aberta para pregador pregar
tem sido uma fonte aberta para as pessoas sedentas virem tomar água e uma fonte que nos seca. A vida de Sansão. É uma vida totalmente assim, do sobe e desce, né? De um alto e baixo. Uma hora Deus, outra hora Dalila, uma hora preso, outra hora livre. Um homem também que ele era aventureiro, gostava das suas aventuras, mas era um homem escolhido por Deus para ser o libertador de Israel. E nessa época, Israel era escravo dos filisteus. E Sansão foi gerado por um casal que não gerava filho. O Eucana e a sua esposa. E Deus, o anjo chegou na esposa de Eucana quando ele estava no trabalho e falou para ela: você vai gerar um filho e ele vai ser o libertador de Israel. Agora, quando Deus fala, está falado. Se falou que Sansão ia ser o libertador de Israel, então ele era o libertador de Israel, porque Deus falou. Agora a sua vida, seu alto, seu baixo, isso daí não ia atrapalhar ele de ser o libertador de Israel. Não ia atrapalhar, como não atrapalhou. Ele tinha uma missão, ele tinha um alvo, e ele tinha que chegar lá, e ele chegou. Com traição, com falsidade sobre ele, mas tudo isso ele venceu e chegou ao objetivo. Chegou aonde Deus determinou a ele chegar. Libertador de Israel. Foi isso que o anjo falou para sua mãe, antes dele nascer. A mãe, chegando em casa, anunciou a seu marido que ela tinha encontrado um homem. Até então ela não sabia que era um anjo. E esse homem falou que ele ia gerar um filho que ia libertar Israel. E deu uma dieta para ela. Não beber bebida forte e nem passar navalha no corpo do menino. Não cortar o cabelo do menino, nem beber vinho, nem bebida forte. Que ele era nazireu. Nazireu significa pessoa separada por Deus. Eu gosto muito disso, irmão. Dessa palavra, pessoa separada por Deus. Que nem Elia falou para ele assim, para Deus: matar o teu profeta, destruir o teu altar, e eu fiquei sozinho, e querem me matar. Deus falou assim: não, Elia, tem 7.000 que eu reservei para mim. Olha bem, eu reservei para mim. Que não beijou Baal e nem o serviu. Eu reservei para mim. E ele falou para Elias mais tarde: vai na casa da viúva e fica lá, porque eu preparei a viúva para cuidar de você. Nem ele preparou José para cuidar de Maria. O irmão Branham disse que José foi um escudo para defender Maria de ser
apedrejadas. Sansão não era um homem grande, como era o rei Saul. Sansão, Mombrana diz que ele era um anão, um homem pequeno. Se ele fosse um homem musculoso, então os filisteus não ficavam procurando aonde estava o poder nele. Ele tinha que ser pequeno para o filisteu se despertar que tinha uma força oculta que manifestava na vida de Sansão. Ele desceu lá nos filisteus, que era o seu inimigo, gostou de uma moça lá dos filisteus, que já não era certo, já era errado, porque o povo israelita só casava com o povo israelita, eles não costumavam misturar com outro povo. Até a tribos, cada tribo casava com a sua tribo. Nem tribo misturava. Cada tribo, a tribo de Judá, casava só o rapaz e a moça de Judá, para ele não se misturar, para se conservar. E Sansão gostou de uma moça lá dos filisteus. Seu pai, sua mãe, sabendo disso, falou para ele: Sansão, nós temos moça aqui em Israel. Você não precisa namorar moça que pertence ao nosso inimigo. Mas Sansão, ele continuou em busca dessa moça filisteia. A Bíblia disse que Deus estava naquilo e o seu pai e a sua mãe não sabia. Porque Deus queria provocar os filisteus. Deus queria provocá-lo. E para provocar, Deus colocou Sansão na vida deles. Deus colocou Sansão para cutucar eles, para ser o espinho da carne dos filisteus. Namorou a moça e casou. Mas já começou a dar problema no casamento. Já no casamento deu problema. Porque os filisteus também não estavam de acordo que as suas moças filisteias casassem com quem pertencia a Israel. Porque ele não achava que Israel era escravo deles. E eles eram senhor de Israel. Então ele não achava certo casar com um escravo. Sansão era escravo dos filisteus. Todo Israel era. Eram os filisteus que reinavam sobre ele. Pegavam seus impostos, pegavam seus animais, pegavam seus alimentos. Eles plantavam quando era para colher, os filisteus iam lá, levavam embora. Era uma vida desse jeito, de trabalhar de graça para os filisteus. E Deus não gostou daquilo. E Deus nem está gostando até hoje, que o seu filho seja escravo do homem. Até hoje, Deus não tolera isso. Ver seu filho escravo do homem. Deus não tolera isso até hoje. E Deus levantou Sansão para acabar com aquilo. E como Deus levantou o Senhor Jesus no Calvário para acabar com a escravidão de Satanás. Jesus foi levantado para acabar com a escravidão de Satanás, de enfermidade, do inferno e dos demônios. Jesus. Mas já não deu certo no casamento, porque teve lá um enigmas
que Sansão colocou para ele se adivinhar dentro de 7 dias, que era o prazo do casamento, era 7 dias de casamento. Não decifrando o enigma, eles fizeram a mulher de Sansão apertar Sansão, para Sansão falar para ela, e ela falar para os filisteus, e assim foi. Ela falou para Sansão confessar para ela qual é que era o enigma, Sansão falou para ela e ela falou para os filisteus. E como eles tinham feito um pacto, se os filisteus não adivinhavam o enigma, eles tinham que dar 30 vestes festivas para Sansão. Mas se ele adivinhasse, Sansão é que tinha que dar. E eles adivinharam, porque apertaram a mulher de Sansão, ameaçaram ela, falando até de queimar a casa do pai dela se ela não confessasse. Então, de medo que a casa do pai dela fosse queimado, ela falou qual é que era o enigma. Que era sobre o leão. Do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. E quando chegou o dia marcado, eles falaram: o que é mais forte do que o leão? O que é mais doce do que o mel? Aí já estava decifrado o enigma. Mas Sansão não era um homem... Sansão não era um homem de ser tapeado. Sansão não era um homem de ser trapassado. E nenhum filho de Deus, nenhuma filha de Deus, que nasceu para servir Deus, Deus permite de ser traspassado e enganado. Deus cuida dos seus filhos. E Sansão falou para eles: vocês descobriram porque vocês apertaram a minha ovelhinha. Sansão matou 30 homens lá de uma nação de vizinha e deu para ele as 30 vestes. Mas era veste de defunto. Não era veste nova, era veste de defunto. E isso trouxe para os filisteus mais humilhação, porque foram dar veste de defunto para eles. O trato era da veste nova, mas eles deram veste, ele matou 30 homens lá e trouxe a veste e deu para eles. Nisso Sansão afasta da casa do seu sogro. Passados os tempos, Sansão regressa para ver sua esposa, é lógico, porque tinha casado com ela. E ele traz um cabrito para eles fazer lá um jantar, um almoço, trouxe um cabrito. Mas quando ele chega na casa do sogro, para sua surpresa, a sua esposa tinha sido dada a um companheiro de Sansão. Ele tinha um companheiro. E a sua esposa tinha sido dada a outro. Isso aí já zangou ele. Mas o pai da moça falou para ele: Sansão, nós pensávamos que você não vinha mais e nós demos a sua esposa a outro homem. Mas nós temos aqui uma outra filha, pode tomar ela para ser sua esposa. Eu falei assim: eu não quero. Aquela que eu queria, vocês deram embora. E essa aí eu não quero. Ele saiu dali bravo. Saiu dali nervoso, passou a mão de 300 raposas. Como é que ele pôde juntar 300 raposas? E ele ajuntou 300 raposas. É um trabalho difícil, não é um trabalho fácil. E ele amarrou a cauda de uma raposa na outra e colocou uma tocha de fogo. E soltou essa 300 raposa com essa tocha de fogo amarrada entre uma com a outra. Então não era 300, era 150, porque as duas amarrou a cauda de uma na outra e põe a tocha de fogo para uma correr de um lado, a outra correr do outro, para não ter um rumo certo. E ele soltou na roça do filisteu. E essa 300 raposa
com essa tocha de fogo atrás de si, queimou toda a roça dos filisteus, trigo, soja, milharal, tudo, e queimou tudo. E os filisteus, quando viu a sua roça toda queimada, eles perguntaram quem foi que fez aquilo. E a resposta foi Sansão. Sansão que queimou toda a roça, usando 300 raposas. Os filisteus foram lá na casa dos parentes de Sansão, da família de Sansão, do povo de Israel. Chegaram lá e falaram para eles assim: se vocês não entregar Sansão para nós vamos guerrear contra vocês. Israel não tinha um líder. Israel não tinha armamento de guerra, porque o filisteu tinha levado tudo. Que ele levava tudo, espada, lança, eles levavam tudo embora. Deixava a nação inimiga desarmada. E só pegava o que eles plantavam, o que eles produziam. Era um tempo difícil, irmão. Era um tempo difícil. E os irmãos de Sansão falaram assim: nós não queremos guerrear. Para começar, nós não temos armamento. Nós não temos um exército preparado. Nós não temos como guerrear. Então vocês entregam Sansão amarrado na nossa mão. Seus irmãos, sua nação, seu povo, Israel, sabia onde Sansão estava. Ele estava numa gruta. Era lá que ele ficava. Foram lá onde que Sansão estava e falou assim: olha, Sansão, você viu o que você está fazendo para nós? Você tacou fogo na terra, na roça dos filisteus, e queimando tudo, e agora eles querem guerrear contra nós. E nós vamos perder, nós não vamos ganhar. Agora, se nós entregar o C para eles, é o trato que foi feito. Eles não guerreiam contra nós. Então deixa nós te amarrar e levar o C para os filisteus. Sansão falou: pode me amarrar. Se é esse o trato que vocês fizeram, de amarrar eu e entregar na mão deles, fazendo assim eles não guerreiam contra vocês, e vocês também não podem guerrear, porque não tem meio de guerrear. Então entrega eu na mão dos filisteus. Amarraram Sansão com a corda nova, amarraram Sansão. Não sei se é com cordas, se é com corrente, você que amarraram ele. Irmão, seus próprios irmãos, em vez de reunir com Sansão, falar: Sansão, eles querem guerrear contra nós porque se queimou a roça deles. Se eles querem guerrear, nós vamos guerrear. E você vai liderar nós. Você liderar nós e nós guerreamos. Que nem aconteceu no dia de Jefté, quando seus irmãos procurou Jefté e falou: vem vindo aí o Medianita e quer guerrear contra nós. Você não lidera nós, Jefté? Eu lidero. Desde quando eu seja o chefe seu, eu lidero. Liderou e venceu. Ele também não podia pedir para Sansão, para Sansão liderar eles, e para eles ir guerrear contra os filisteus, já que o filisteu estava levando tudo sua comida, levando tudo seu rebanho. Ele só tinha trabalho de cuidar, criar, e os filisteus passavam e levavam. Ele não podia ter força, vendo que não estava sem nada que comer, o filisteu levava tudo, tinha que pagar imposto ainda. Ele não podia falar: Sansão, lidera nós que nós vamos guerrear contra ele. Nós não temos armamento,
Mas não tem Deus. É que nem aconteceu com Abraão, quando ele viu que o seu sobrinho Ló foi levado cativo por aqueles 5 reis que levou Sodoma e Gomorra. Estava levando para cativeiro, que venceram, foram levando para cativeiro. Abraão pegou 318 servos nascidos em casa, guerreou contra os 5 reis, venceu os 5 reis, libertou Sodoma e Gomorra e Ló. Libertou. Com 318 servos nascidos em casa. Eu pergunto, eles tinham treinamento para guerra? Não. Os 318 era treinado para guerrear? Não. Talvez era pastor de Abraão, era cuidador dos plantios de Abraão. Eles tinham ferramenta para guerrear? Os 318? O irmão Brana disse na mensagem, possuindo todas as coisas. O irmão Brana disse que eles usaram enxada, foice, facão, isso que eles usaram. Eles usaram a ferramenta que ele usava na roça para carpinar. Eles não tinham ferramenta. E como é que pôde vencer 5 reis? Libertar Ló e Sodoma e Gomorra? Como? Com 318 homens, que era servo, não era exército, não era treinado para guerrear, mas sim para cuidar de lavoura. Quem é que venceu? Foi Abraão com seu 318 ou foi Deus? É lógico que foi Deus. É lógico que é Deus. E é lógico que será sempre Deus. Sempre Deus. Agora, os irmãos de Ló não podiam fazer a mesma coisa que Abraão fez? Fala assim, Sansão, Abraão, o nosso pai, ele venceu. Abraão, o nosso pai, ele venceu sem ferramenta de guerra. Abraão, o nosso pai, venceu sem ter um exército treinado. Venceu 5 reis, guerreiro, que guerreava com exército treinado, que levou Sodoma e Gomorra e Ló cativo. Abraão foi atrás, venceu e trouxe de volta. Não precisou de armamentos de guerra, espada, lança, funda, é o que eles usavam na época. Vamos, Sansão, vamos lutar contra eles. Se já queimou a roça dele, eles já estão sem ter o que comer, porque você queimou a roça dele. Você já começou a guerra. A guerra já começou. Nós vamos ficar ao teu lado e vamos guerrear contra os filisteus. Mas não. Fizeram lá um acordo com o filisteu de não guerrear contra os filisteus e amarrar Sansão, levar Sansão amarrado, porque o filisteu falou assim, nós só quer Sansão. Vocês dando Sansão para nós, fica tudo bem, vocês continuam escravos, continuam plantando para nós, continuam criando galinha, ovelha, gado para nós, continua. Só dá Sansão para nós, que nós não vamos guerrear contra vocês. Foram lá, falaram com Sansão. Não vai pedir para Sansão guerrear com eles. Não se oferecer para guerrear ao lado de Sansão, que era seu povo, que era seus parentes. Não, nós vamos amarrar você. Irmão amarrando irmão.
o próprio povo de Sansão amarrando Sansão, amarrando o seu líder, amarrando o homem que Deus colocou para libertar Israel. Nem o seu pai estava a favor dele, nem o seu pai, ninguém. Sansão era um homem que lutava sozinho. Sansão era um homem que ninguém queria lutar a favor dele. Mesmo sendo judiado, mesmo sendo escravo, mesmo plantando e não tendo direito de desfrutar dos seus plantios, da sua soja, dos seus trigos, dos seus gados, mesmo sabendo que os filisteus levavam tudo, mas não tinha força para guerrear. E eles tinham um grande líder, porque Sansão era um grande líder. Sansão era um grande líder, mas eles não quiseram se tornar o exército de Sansão. Sansão teve que lutar sozinho. Falou, então me amarra, leva eu amarrado. Agora seu próprio irmão amarrou ele. Irmão, preciosa irmã, não é o quadro de hoje? Irmão amarrando irmão? Não é o quadro de hoje? Em vez de reunir com o líder, ficar ao lado do pastor, ficar ao lado do evangelista, ficar ao lado do diácono, não é que eles amarram? Amarra o pastor, amarra a liderança e não luta junto. Não luta junto. Ah, seu povo da mensagem, que segue a mensagem do William Branham. Ah, se esse povo fosse unido, se esse povo tivesse num só espírito, numa só força. E eu pergunto, qual demônio que ia se colocar na frente desse povo da mensagem? Qual é a enfermidade que ia aguentar esse povo da mensagem? Se eles não aguentaram um homem só, chamado William Branham, se o diabo recuava dele, a enfermidade era dominada por ele, porque ele falava quando ele chegava no púlpito, eu tomo controle de todos os espíritos errados que estão nessa reunião. Eu tomo controle de todo espírito errado. Por que o seu povo não faz isso? Por quê? Porque não se une. Quer amarrar o outro, quer acorrentar o outro. E com isso, os filisteus, os demônios, as enfermidades, os cânceres, as tuberculose, está tomando conta, está nadando de braçada em cima do povo de Deus, porque em vez dele ajudar os líderes, eles amarra como o povo de Sansão, seu próprio irmão, seus próprios povos, fizeram acordo com os filisteus, fizeram acordo com o inimigo, de não guerrear contra o inimigo, mas amarrar seu líder. Amarrar seu líder, era o que eles queriam. Ele queria que o líder fosse amarrado, porque se o líder está amarrado, amarra o exército inteiro. Amarraram Sansão, levaram Sansão amarrado para os filisteus. E quando os filisteus viram Sansão vindo amarrado, amarrado por quem? Pelos seus próprios irmãos. Trazido por quem? Pelos seus próprios irmãos, que era para ter lutando ao seu lado, que era agora para ser o exército ao lado de Sansão. Era eles que estavam amarrando Sansão, levando gratuitamente na mão dos filisteus. Quando eles entregaram Sansão na mão do filisteu, e falou assim, agora vocês não guerreiam mais com nós, né? Não, o que nós queríamos, vocês deram Sansão.
Pode ir embora, vocês estão livres. Sansão já está na nossa mão. Mas Deus não estava naquele acordo. Deus não estava naquele acordo. Deus não estava naquele pacto. Deus não estava naquele movimento. Deus não estava. E também não está, até hoje não está. Deus está fora disso. Deus não está onde amarra irmão, onde amarra irmã, amarra pastor. Não deixa a igreja se desenvolver. Não deixa a igreja ter cura. Não deixa a igreja ser liberta dos demônios. A igreja está amarrada, fria, sem misericórdia, sem amém, sem glória a Deus, sem aleluia. A igreja está totalmente dominada pelos filisteus. Porque eu estou falando o que o William Branham disse. Tabernáculo Branham. O filisteu vai vir sobre vocês. Quem disse isso é o William Branham, na mensagem Uma Igreja Enganada pelo Mundo. O irmão Branham disse: os filisteus vai vir sobre vocês, porque vocês marraram o vosso líder, vocês marraram o vosso pastor. Não deixa o pastor trazer avivamento na igreja, não deixa o pastor trazer cura na igreja, não deixa o pastor trazer libertação na igreja. Amarraram o pastor como a denominação amarrou o Espírito Santo. Na mensagem Festa da Trombeta, eu creio que é o parágrafo 200, Festa da Trombeta. Se não é esse parágrafo, é ali por perto, chama Festa da Trombeta, a mensagem. As denominações amarraram o Espírito Santo. Amarraram o Espírito Santo e ele foi solto agora através da mensagem do William Branham, pregada em 63. O Espírito Santo foi solto. O Espírito Santo se desprendeu do marril da denominação e gritou: saia dela, povo meu, para não se cumprir dos vossos pecados. Saia dela, povo meu. O Espírito Santo ficou 2000 anos preso nas denominações de William Branham. E Sansão também foi preso pelos seus próprios irmãos. Irmão esse que era para lutar ao seu lado. Esses irmãos que era para ser o exército de Sansão. Em vez de ser o exército de Sansão, em vez de ser ajuda para Sansão, foram eles que amarraram Sansão e entregou na mão dos filisteus. Mas Deus não estava naquilo. Deus não estava amarrando Sansão. Deus libertou Sansão. Seus irmãos amarraram, mas Deus libertou. Seus irmãos amarrou ele, entregou na mão dos filisteus, mas Deus libertou e tirou da mão do filisteu. E Sansão correu para a rocha e Deus abriu uma fonte de água e ele tomou. Bem aqui na Bíblia Sagrada, no capítulo 15, no verso 19 está escrito: então Deus fendeu uma gravidade, que estava na queixada e saiu dela água e bebeu. Deus ofendeu a queixada. Depois da queixada matar 1000 filisteus, Deus fez da queixada uma fonte de água. Leia comigo. Deus fez da queixada uma fonte de água. Então Deus fendeu uma gravidade que estava na queixada e saiu dela água e bebeu. E recobrou o seu espírito e reuniu-se e reanimou-se. Por isso chamou aquele lugar a fonte
clama, a fonte do que clama, a queixada de Sansão. Depois dela matar 1000 filisteus, Sansão teve sede. E Deus fez daquela queixada uma fonte de água para Sansão, que chamou a fonte daquele que clama. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós não devemos amarrar os nossos líderes. Nós não devemos amarrar a igreja. Nós não devemos amarrar o líder de cântico. Amarrá-lo sem dar amém, sem dar glória a Deus. Nós devemos soltá-lo, porque se nós soltar, o inimigo perde a parada contra nós. Mas se nós ficar amarrando a igreja, amarrando os líderes, amarrando os louvor, nós vamos ter os filisteus deitando sobre as nossas coisas. Filisteus levando embora todas as nossas heranças, levando embora todos os nossos pertences. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos para as perguntas, então. O irmão Oliveira Marcelo, ele pergunta: a salvação é pela fé ou pelas obras? Obrigado, pastor Joel, Deus te abençoe. A salvação é pela fé. Agora, Santiago disse, a fé sem obra é morta. E o apóstolo Paulo já disse, a salvação é pela fé. Porque Jesus disse, pela fé vai ser salvo. Pela fé tu está curado. Jesus que disse, pela fé será salvo. Pela vossa fé será curado. Agora a obra é para mostrar ao homem que nós somos cristãos. A fé nós agrada a Deus, porque é impossível agradar a Deus sem fé. A obra nós agrada ao homem, porque nós precisamos de fé e obra. Fé para mostrar para Deus e obra para mostrar para o homem. Porque o homem não olha a nossa fé, o homem olha a nossa obra, nossa vida, nosso comportamento. Então Deus olha a nossa fé e o homem olha o nosso comportamento. Então nós dá a nossa fé para Deus e nós mostra a nossa obra para o homem. Então nós temos que ter os dois, um para Deus e o outro para o homem. Que Deus te abençoe. Vamos para a próxima pergunta do irmão Oliveira Marcelo. Ele pergunta: Sansão era um tipo de Cristo? Sim, Sansão era totalmente um tipo de Cristo, irmão Marcelo. Até aquele cabelo novo que ele teve dentro do moinho, que o cabelo velho dele, a trança foi cortada, aí nasceu um cabelo novo, aquele lá é o 7 selos. O cabelo novo é o 7 selos. O 7 selos, que é o cabelo novo. O cabelo novo era virgem. Ninguém tinha pegado naquele cabelo. O outro cabelo tinha que ser cortado mesmo. Ele não ia vencer todos os filisteus, porque aquele cabelo não era mais virgem. A Dalila tinha pegado nele. A Dalila tinha amarrado ele. Então aquele cabelo não era virgem. Deus não usa nada que não é virgem. Então no moinho nasceu um cabelo virgem, que nenhum homem tinha pegado, nenhuma mulher tinha pegado. Aí ele venceu com aquele novo cabelo, que é o 7 selos para nós. Que nenhum homem, nenhum ser humano consegue ter o 7 selos, a não ser a noiva do Senhor Jesus Cristo, porque foi irmão Branham que disse, o 7 selos só é para a noiva. Ele disse o Apocalipse, não o 7 selos, ele disse, o Apocalipse é o livro só para a noiva. Só para a noiva. Vamos para oração. Isabelle Santos pede oração a seu favor. Eloy Nunes pede oração em seu favor. Joel William, seu favor por mais sabedoria. Oliveira Marcelo, mais do Espírito Santo. Oração aos seus queridos irmãos da fé e seu pastor Verbo Cordeiro e sua família. Benedita Nint, seu favor e família. Cene Everton, seu favor e seu irmão que tem problemas com álcool e tabaco. Eliseu Nascimentos, toda a sua família. O irmão, seu irmão que tem problema com bebida, tem vício, hábito, e também não é só seu irmão, há outros também que tem certo hábito na vida. Tem bastante hábito, não é só fumar. Tem também hábito de piada suja, é um hábito também.
Piada suja não agrada a Deus. E tem cristão que conta piada suja, né? Não agrada a Deus. Mentira. Alguém não fuma, mas mente. Alguém não fuma, mas mente. Alguém também não mente nem fuma, mas compra e não paga. Você já viu o cristão comprar e não pagar? Tem. Compra e não paga. Agora, se você não pode pagar, o irmão Brando não pôde pagar a farmácia que ele pegou remédio. Mas ele foi lá no farmacêutico e falou para ele: eu devo para o senhor e eu vou pagar primeiro o meu dízimo. Depois eu venho pagar o senhor. Eu não vou pagar tudo porque eu não tenho, mas aos poucos eu vou pagar o senhor. Eu queria que o senhor ficasse sabendo que eu não esqueci que eu devo para o senhor. E eu vou pagar tostão por tostão para o senhor. Pode ficar tranquilo. Então, se você não conseguiu dinheiro para pagar a sua conta, telefona para a pessoa, avisa a pessoa. Não conseguiu dinheiro, espera mais uns dias. Espera mais um mês. Assim a pessoa fica com a consciência descansada. Não fica te condenando. Então nós vamos pedir para Deus fazer uma libertação total. Não é só nos irmãos que estão me ouvindo, mas em mim também. Todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós temos falha, fraqueza. Todos nós temos momentos difíceis. E nós vamos pedir para esse Deus, riquíssima misericórdia, esse Deus que todo mundo amarrou Sansão, mas ele não. Seus irmãos amarrou ele, entregou ele na mão do inimigo, mas Deus libertou ele. E Deus libertou ele, e Deus não era com os filisteus, Deus era com Sansão. Deus tinha um pacto com Sansão, e os seus irmãos tinham um pacto com os filisteus. Fizeram um pacto com o filisteu, e Deus fez um pacto com Sansão. Nós temos pacto com Deus, nós não temos pacto com o filisteu. Nosso pacto é com Deus, como era de Sansão. Então que Deus nos abençoe e nos ajude, e vamos orar. Senhor Deus, pedimos para que o Senhor, como o caso de Sansão, ninguém lutava ao seu lado, ninguém queria, nem seu pai, ninguém queria, pai, colocar ao lado dele. Ele era sozinho, mas o Senhor era com ele. E ali no mesmo lugar, com seus irmãos, entregou ele na mão do filisteu. Nesse mesmo lugar o Senhor libertou ele dos filisteus. O Senhor, com uma queixada, o Senhor matou 1000 filisteus. Depois o Senhor fez dessa queixada uma fonte de água. De dentro dessa queixada saiu água para Sansão. Como o Senhor é maravilhoso, Deus. E nós temos irmão e irmã, nesse momento, como Sansão, amarrado, e na mão de inimigo, na mão de pessoa mal, amarrado, encorrentado por vício, em hábito, acorrentado, amarrado. Senhor Deus, como o Senhor libertou Sansão, quebrando todos os amarrios, quebra os amarrios dos seus filhos, das suas filhas, que está me ouvindo, seja esse amarrio doença, como a esposa do pastor Gilberto, está, Senhor, entubada, que o Senhor liberta ela, Senhor. O pastor João Rocha liberta. O Senhor é o Deus que liberta. Não porque nós somos merecedores, mas pela tua graça, pelo Calvário. Chega até a cada um de nós e traga para nós o que o Senhor trouxe para a sogra de Pedro, libertação. E ela levantou e foi servir na mesa. Tira nós, Pai, de todos os amarrios do inimigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.